Nós esta noite, nós vamos continuar o tema que nós temos para este mês, que é as últimas palavras de Jesus. Nós estamos-nos a preparar para a Páscoa vai ser no dia 3 de abril, e estes momentos, estas semanas antes da Páscoa, eu acho que são tão boas para nós refletirmos realmente naquilo que Jesus fez naquela cruz. Para que nós possamos tirar tempos de jejum, de oração, de meditação na palavra, para nós entendermos o quanto foi importante aquele acontecimento, algo que marcou para sempre toda a humanidade. E hoje nós vamos falar a segunda palavra de hoje, que se chama Mulher, eis aí o teu filho. E se você não viu a pregação da semana passada, eu encorajo você a ver. Está no YouTube, no nosso canal LPM Church, está também no nosso site. Você tem acesso realmente, se falhar uma palavra, veja todas as palavras, porque é muito, muito importante. Nós realmente temos uma continuidade. Eu quero começar a ler em João 19, a partir do versículo 25 ao versículo 27. Nós vamos ler. Em João 19 diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ele sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que ela se faça viva, que ela se faça, Senhor, semente para os nossos corações. Pai, abrimos, Senhor, nosso coração para ouvir tudo aquilo que tu tens para nós esta noite. Usa-me, Senhor, como canal, Pai, que possa realmente trazer todas as tuas palavras, toda a mensagem, Senhor, que colocaste no meu coração. E, Senhor, eu oro por cada vida que tiver agora a ouvir. Eu oro, Senhor, para que tu possas, Pai, desde já, trazer entendimento, que a tua palavra traga salvação, traga transformação, que a tua palavra traga também consolo para aqueles que precisam, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Tu é a obra, Senhor. E tu vais fazer grandemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos que Deus está a fazer, queremos que a igreja está a avançar, queremos que estes não são momentos em que a igreja simplesmente está parada, à espera de abrir, porque a igreja não fecha. Isso é uma certeza que Deus tem colocado muito no meu coração. A igreja não está fechada, a igreja continua a ser importante, a igreja continua assim a servir a comunidade, a igreja continua a pregar o evangelho por todos os meios que ela consegue, que ela encontra. E você não deve de ficar parado também. Você é a igreja, você tem que ir. Não pode visitar pessoas, mas há muitas maneiras de pregar o evangelho, servir pessoas e amar pessoas. Amém? Então vamos avançar, porque Jesus realmente, ele pagou um alto preço para que nós hoje pudéssemos ser igreja, para que nós hoje pudéssemos ter acesso ao Pai. E nós vemos aqui Jesus nas últimas horas. Jesus estava naquela cruz. E uma das coisas que ele vê aqui as pessoas que estavam lá. Ele vê a sua mãe, Maria. Ele vê a sua tia, que também era Maria. A mulher de Clopas. Ele vê Maria Madalena, que era uma seguidora de Jesus, a qual ele expulsou 7 demónios. E ele vê a João, o discípulo que ele amava. Essas eram as pessoas que estavam lá. Sim, havia mais pessoas, mas essas são aquelas que são referidas aqui no Evangelho de João. Eu estava a meditar nisto e muitas vezes nos tempos de dificuldade, as pessoas nos abandonam, nós nos sentimos abandonados muitas vezes por várias pessoas. Mas sabe uma coisa, nós temos que olhar para aqueles que ficam.
Não se preocupe com aqueles que vão, mas dê valor àqueles que ficam. Dê valor àquele amigo que ainda quer conversar com você, que se importa consigo, que manda aquela mensagem, que lhe liga, que lhe faz algo. Dê valor às pessoas que fiquem. Pare de pensar naquelas que se vão embora. Aquelas que ficam, elas merecem a sua consideração. Então nós vemos aqui Jesus. Ele está em grande sofrimento, em grande dor. Ele está exausto. Ele está realmente a passar por um tempo que nós não conseguimos imaginar o sofrimento que ele estava a passar. Mas quando ele olha para baixo, ele vê a necessidade que alguém tinha. Ele continua a ajudar e a ministrar nas pessoas. Isto aqui também falou grandemente ao meu coração, porque quando nós sofremos, quando nós temos um problema, a nossa tendência é nos fechar para nós. A nossa tendência é pensarmos em nós próprios. A nossa tendência é dizer, não, eu não estou capaz de ajudar ninguém. Agora sou só eu. Eu preciso de ajuda. Eu preciso estar sozinha. Eu preciso de curar a minha dor. Eu preciso de ultrapassar, seja o que for. Mas sabe uma coisa que Deus me tem ensinado? Quando nós estamos a passar por momentos de dor e sofrimento, há uma bênção tão grande em ajudar outras pessoas, em ajudar outros, em abrirmos os olhos e não estarmos concentrados em nós, mas abrirmos os nossos olhos e ver a necessidade que está à nossa volta. A Bíblia diz que Jó, ele foi curado quando ele orava pelos seus amigos. Ele foi curado quando orava pelos seus amigos. Quem conhece o livro de Jó sabe que ele passou por coisas terríveis. Ele perdeu tudo e ele depois perdeu a saúde. E ele foi curado, não quando ele estava a pedir, Deus cura-me, Deus dá-me, Deus liberta-me, Deus faz. Não quando ele estava a pedir para ele próprio, mas quando ele estava a pedir para os outros. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido, uma das coisas que eu vejo aqui, uma das coisas que será bênção na sua vida, é você parar de pensar na sua dor, de olhar para o seu sofrimento, de olhar para aquilo que está a passar e começar a ver a dor do outro. Eu estava a preparar isso e vi um post no Facebook que dizia assim: um amigo me pediu ajuda, então guardei a minha dor no bolso e fui ajudá-lo. E isso falou tanto comigo, porque é tipo assim, irmãos, nós estamos aqui para servir. E nós todos passamos por momentos de dor e sofrimento, por momentos em que nós realmente não temos muita força. Mas sabe uma coisa, não é na nossa força que nós vamos, é na força que Deus nos dá. E muitas vezes, quando nós ajudamos, quando nós vamos, quando nós sacrificamos, é aí que nós somos curados. É aí que Deus começa a trazer a libertação. É aí que Deus começa a transformar as nossas vidas. Porque nós não olhamos para aquilo que nós não temos, mas olhamos para aquilo que Deus pode prover através da nossa vida. Não somos nós, é Deus que provê. Então o que eu vejo aqui, e isto ainda não é pregação, isto é só o começo. O que nós vemos aqui é Jesus ali na cruz. Ele estava completamente despedaçado em sofrimento, mas ele olhou para a sua mãe, ele viu que havia uma necessidade e ele supriu essa necessidade. Muito mais agora Jesus vai fazer, que ele já não está naquela cruz, ele está sentado à direita de Deus Pai, interceder pelas nossas vidas. E ele irá fazer na sua vida. Não interessa o que você está a passar. Pare de olhar somente para si próprio. Olhe para cima e olhe para a volta. Esta igreja ela tem um lema: amar a Deus, amar as pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar as pessoas como Jesus nos ama.
Irmão, se você começar a fazer isso, olhe para cima e olhe para a volta. E parar de olhar somente para a sua dor, para as coisas que você não pode fazer, para aquilo que lhe fizeram, para o seu sofrimento, para as coisas que você não sabe. Você nunca vai começar a ser usado por Deus. E muitas vezes você nunca vai ser curado, precisamente porque você não deixa Deus agir através da sua vida. Então, deixe Deus agir através de si. Deixe a sua dor de lado e Deus vai curá-la e vai ajudar outras pessoas. Amém. Então, voltando aqui aos nossos versículos, Jesus, ele estava ali, ele vê a sua mãe e nós vemos que Jesus, ele tem um relacionamento com a sua mãe de mãe para filho. Ele sempre respeitou a sua mãe, o seu pai. Nesta altura nós pensamos que José, o seu pai terrestre, digamos assim, ele já teria falecido. E Jesus, ele honrava os seus pais, porque ele cumpriu toda a lei. E havia coisas que Maria realmente ela tinha entendimento sobre quem Jesus era. Mas quando nós lemos os evangelhos e nós vemos algumas alturas em que Maria não conseguia muito bem entender o papel de Jesus, não conseguia entender o ministério de Jesus, quem Jesus realmente era, porque ela às vezes olhava só como filho dela e não como filho de Deus. Então nós vemos aqui realmente algumas coisas. Por exemplo, em João 2, nós vemos que Jesus está num casamento, a sua mãe também está nesse casamento, e as mães, elas não interessa se é a minha mãe ou a mãe de Jesus. As mães têm uma característica, elas gostam de mandar em nós. Elas gostam de nos dizer o que nós temos que fazer. E a mãe de Jesus também era assim, Maria foi assim. Ela diz a Jesus o que ele tem que fazer. E nós vemos em João 2, 3 e 5, diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus, ele chama Maria de mulher. Nós vamos ver mais à frente que não é a primeira vez. Ele realmente, às vezes, ele chama a Maria de mulher. Não é uma maneira de desrespeitar Maria. É uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. Mas, naquela altura, Jesus realmente ele se distancia do relacionamento de mãe e filho. Ele fala mais como alguém, ele é o Filho de Deus e ela é a sua seguidora, ela é uma discípula, ela é alguém que precisa da salvação. Então ele se distancia um pouquinho do relacionamento de mãe e filho. E aí nós vemos Maria a vir, Jesus faz qualquer coisa e ela diz: façam tudo aquilo que Ele vos mandar. E hoje em dia, era tão bom que as pessoas ouvissem aquilo que Maria disse. Fazei tudo aquilo que Ele vos mandar. Este é o conselho que Maria deu e este é o conselho que ela continua a dar. Que nós possamos fazer tudo aquilo que Jesus nos mandou fazer. E nós temos também outra referência de Maria e os irmãos de Jesus. Em Marcos 3, 31 e 35. Diz assim, Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: eis aqui a tua mãe e os teus irmãos te procuram. E estão lá fora. E ele lhes disse, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
Aqui Jesus, ele fala da igreja, dos seus seguidores, das pessoas que o amam, das pessoas que estão ao seu redor. Ele diz assim, vocês são a minha família. Ele estava a falar sobre a igreja. E ele foi bastante duro com a sua família. Ele foi bastante duro com a sua mãe, com os seus irmãos. Isto porque nós vemos o porquê nos versículos anteriores. Marcos 3, 20 a 21 diz assim, e foram para casa Jesus e os discípulos, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está fora de si. No contexto, quando nós lemos isto, Marcos 3, e depois há um intervalo e depois nós vemos Marcos 3, 20, 21 e depois no versículo 31, a sua família não cria em Jesus. Os seus irmãos não criam nele, não sabiam, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não acreditavam que ele era o Messias, que ele realmente estava ali, que ele era seu irmãos, mas ele era o Filho de Deus. E nesta altura nós vemos que Maria também teve as suas dúvidas. Eles foram para ter com Jesus porque pensavam que ele estava fora de si. Eles foram para o prenderem. Maria, nós sabemos que Maria, ela creu, ela foi um vaso usado por Deus, ela foi alguém que realmente, ela guardou as coisas dos profetas, ela guardou tudo aquilo que estava a acontecer no seu coração. Ela creu em Jesus. Mas nós vemos aqui que há um momento em que ela duvida de quem é Jesus. Ela acha que Jesus está fora de si, que realmente não é saudável aquilo que ele está a fazer. Não é bom aquilo que ele está a fazer. E ela se junta aos outros filhos para o ir prender. Então nós vemos que às vezes, nós depois vemos, não é, no seguir, quando nós lemos os evangelhos, que ela continuou a seguir Jesus. Que ela fazia parte do grupo das mulheres que servia a Jesus, que estava com ele, que realmente cria nele. E nós sabemos que quando houve esta altura em que Jesus estava na cruz, em que tudo estava perdido ou parecia perdido, nós podemos imaginar o coração de Maria completamente despedaçado, em sofrimento. Não dá como eu me colocar no lugar da Maria, pensar que um filho meu pudesse estar a sofrer daquela maneira. E a outra coisa é, quando os discípulos estavam a seguir Jesus, eles pensavam, eles criam que Jesus era o Messias, mas eles criam num Messias vitorioso, num Messias que os ia libertar do Império Romano, num Messias que ia estabelecer um novo reino aqui na terra. Esse era o Messias que eles queriam. Por isso que Judas deixou-se vender, deixou-se comprar e aceitou as 30 moedas porque ele viu que Jesus não ia fazer nada. Ele queria que Jesus viesse em força, que ele tomasse o reino e que eles também reinassem com Jesus logo ali. E Jesus disse várias vezes a eles, não vai ser assim, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer, vocês vão também ser perseguidos, vocês vão ser mortos também. Mas eles não conseguiam entender, na sua mente estava somente um Messias vitorioso e não um Messias Cordeiro de Deus que tinha que sofrer. E aqui nós vemos Maria, que provavelmente ela também não conseguia ver mais nada, a não ser a morte do seu filho querido. Então, voltando aqui, Jesus, ele olha para ela. Ele, como filho mais velho, ele tinha a obrigação de tomar conta da sua mãe. Então ele olha para ela e ele diz, mulher, mulher. Como nós vimos anteriormente, não é uma maneira desrespeituosa, mas uma maneira de se distanciar dela. Talvez para ela não sofrer tanto,
Ele não a chama de mãe, talvez para não a expor, mas acima de tudo, porque o seu relacionamento com ela a partir daquela altura iria mudar. Com a morte de Jesus, o relacionamento de Jesus com Maria iria terminar. Jesus estava a dizer, sim, eu nasci de ti, mas a partir deste momento o nosso relacionamento vai mudar. Não mais Maria será a mãe de Jesus. Este relacionamento morreu quando Jesus morreu naquela cruz. Mas Maria, irmã, a fazer parte da família de Deus. A fazer parte da família de Deus. Alguém que também vai ser perdoada, alguém que também vai ser transformada, alguém que precisa de libertação e precisa de ser salva do novo nascimento. Isto é uma coisa que nós temos que entender muito bem. Ao preparar, eu vi que talvez houvesse aqui coisas que possam escandalizar algumas pessoas, mas nós temos que entender pela Bíblia quem Maria era. Em primeiro lugar, Maria foi uma pecadora. Ela nasceu em pecado, assim como cada um de nós. O único que nasceu santo foi Jesus. Ele veio sem pecado e ele cumpriu a lei integralmente. Maria, ela foi uma pecadora com necessidade de ser perdoada. Maria, ela nunca fez um milagre enquanto ela viveu. Nunca. Em toda a Bíblia nós vemos Maria apontar para Jesus. E Maria continua a apontar para Jesus. Ela nunca fez nenhum milagre em viva e muito menos ela vai fazer agora em morta. Maria, ela não pode interceder por nós. Ela não pode e ela não precisa, porque nós temos um intercedor que é Jesus. Ele é o nosso intercessor. E Maria, ela não nos pode salvar. Não nos pode salvar. Porque o único que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, é Jesus. É o único que nos pode levar até Deus. É o único que pagou pelos nossos pecados. É o único. Em nome de Jesus é que nós somos salvos. Maria, ela não pode salvar. Sim, ela foi uma mulher extremamente importante. Ela foi uma mulher que foi usada por Deus para trazer Jesus aqui à Terra. E por isso ela merece a nossa honra e o nosso respeito. Ela cumpriu integralmente a missão que Deus lhe deu para ela fazer. Mas ela também creu em Jesus como Filho de Deus. Ela também teve que pedir perdão pelos seus pecados. Ela viveu uma dependência através do Espírito Santo. E ela morreu e foi sepultada. Ela é uma pessoa que realmente é de grande fé e de grande importância. Mas ela não é a mãe da igreja. Ela não é a mãe de Deus. Ela não é a rainha dos céus. Ela é Maria, a mãe de Jesus. E esse relacionamento terminou quando Jesus morreu naquela cruz. Por isso é que ele lhe chama de mulher. Porque se distanciou. Porque acabou o relacionamento de mãe para filho. João 19, 26, 27 diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Como eu disse, Jesus era o filho mais velho e tinha que prover para a sua mãe. E ele provê de tomar em conta dela no discípulo João. Mas porquê João? Jesus não tinha irmãos que podiam tomar conta dela? Ele tinha. Mas como nós já vimos, os irmãos de Jesus não criam em Jesus.
Sabemos que mais tarde muitos deles se converteram, inclusive o apóstolo Tiago, que foi o líder da igreja primitiva. Ele era irmão de Jesus. Mas João 7,5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus, sabe o que é que ele faz? Ele quer que a sua mãe, ela fique com pessoas da mesma fé. Ela fique com pessoas que creem nele. Ela fique com pessoas que têm o mesmo amor, o mesmo cuidado e principalmente a mesma missão aqui na terra. Então o que Jesus, aqui aos pés da cruz, ele está a fazer é o princípio da igreja. Ele dá filhos para uma mãe. Ele dá uma mãe para um filho. O que eu amo dentro da igreja é que Deus providencia pessoas para cuidar de nós. Pessoas que são pais e mães espirituais. Pessoas que são irmãos e irmãs. Pessoas que realmente nós podemos cuidar ou que cuidam de nós, se importam connosco, nos amam. Eu sou muito grata a Deus pelas mães espirituais que eu tive durante toda a minha vida. Nós fazemos parte de um corpo e dentro desse corpo vai sempre haver mães e pais espirituais e filhos e filhas para cuidar. Isto é a igreja, isto é o princípio da igreja. O nosso papel como igreja é pregar o evangelho, é fazer discípulos, amar uns aos outros, servir e cuidar uns dos outros. Aqui aos pés da cruz nós vemos Jesus a dizer: cuidem uns dos outros, providenciem para que cada um possa ter tudo aquilo que ele precisa. Se você já está na igreja há algum tempo, você precisa de cuidar de outros. Se você está aqui há pouco tempo, então você precisa ter mães e pais espirituais para cuidarem de si. Sabe uma coisa? As pessoas curadas, pessoas maduras, é que podem ter filhos espirituais. Pessoas que já são grandes, normalmente é que têm filhos. E é o mesmo espiritualmente. Se você não tem uma mãe e um pai espiritual, busque ter. É tão importante ter. E se você sente que já está maduro, não que saiba tudo, nós nunca sabemos tudo. Nós nunca estamos preparados. Pergunta a uma mãe se está pronta para ter um filho, ela vai dizer não. Não, eu não sei, eu tenho medo, eu não consigo, eu preciso de conhecer mais, eu preciso de ler mais, eu preciso. Mas nós não precisamos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de ter um coração que ama. Nós precisamos de nos dispor, dizer: Deus, eu estou disposta a cuidar de filhos. Eu estou disposta a que tu me uses para que eu possa ter pessoas. Isso é uma mãe espiritual. E você que precisa de uma mãe, busca alguém. Busca alguém para cuidar de si. Mãe, mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Isto é a igreja a funcionar plenamente. Uns a cuidar de outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos amanhã, nós vamos celebrar o Dia das Mães. E o que eu amo, às vezes eu olho para Deus e penso assim: meu Deus, tu és maravilhoso. Eu fico sem palavras para agradecer a Deus, porque eu preparei esta mensagem quando eu fiz a escala. Nem me apercebi que esta mensagem era para o Dia das Mães, que ia ser, nós estávamos a ir celebrar o Dia das Mães. E é tão importante nós pensarmos no sacrifício de cada mãe, nós darmos valor, nós honrarmos cada mãe, não só as mães
naturais, as mães que nos criaram, as mães que nos tiveram, mas mães espirituais, mulheres que fizeram diferença na sua vida. Nós vemos aqui, eu amo ler os evangelhos e ver o quantas mulheres estavam envolvidas no ministério de Jesus. E quanto elas são mencionadas numa época que as mulheres não tinham qualquer valor, que o seu testemunho não era ouvido nos tribunais, em que toda a gente não dava nenhum valor às mulheres. Jesus, ele colocou as mulheres ao mesmo nível de todos os seus discípulos. E a Bíblia, ela menciona as mulheres como mulheres que cuidavam de Jesus, mulheres que davam aquilo que elas tinham financeiramente, mulheres que estavam ali para servir. E nós vemos aos pés da cruz, nos últimos momentos de Jesus, quem estava lá eram as mulheres. Eram muitas mulheres que estavam lá, que nunca abandonaram Jesus. Então eu quero encorajar cada mãe, cada mulher, cada batalhadora, cada guerreira, que nós, meu Deus, às vezes não é fácil ser mulher, mas é maravilhoso. Então realmente eu quero deixar uma palavra às mulheres. Nunca desista de ser quem você é. Lembre-se o quanto você já ultrapassou. Lembre-se o quanto Deus fez na sua vida e Ele ainda quer fazer muito e muito e muito mais. Ele quer que você cuide dos seus filhos, se você tem filhos, e mesmo quando você não tem filhos, se você não tiver, Ele quer que você tenha filhos espirituais. A Bíblia diz assim, são mais os filhos da estéril da que tem filhos, mais os filhos da estéril, porque Ele capacita, na igreja nós temos os filhos naturais, mas nós temos muitos e muitos filhos espirituais. Então ore para ter filhos espirituais, para que você possa cuidar. E cuide, homens, cuidem das mulheres da vossa vida. Elas merecem tudo, elas sofreram e sofrem e batalham e choram em segredo e continuam a sorrir e continuam a apoiar e continuam a fazer 1000 coisas. Nós temos essa capacidade incrível de simplesmente fazer de uma casa um lar. Acho que isso é uma das coisas mais lindas que a mulher tem. Ela faz de uma casa normal um lar. Então cuide da sua mãe, cuide das mulheres da sua vida. Amanhã faça algo especial para as mulheres da sua vida. Amém? E faça parte. Como nós já dissemos aqui várias vezes, nós temos que fazer parte de uma igreja. Nós temos que fazer parte do corpo. Nós temos que ter irmãos e irmãs, pais, mães espirituais. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, da sua igreja. E se você ainda não faz parte, venha fazer parte. Junte-se a nós, se você não tem nenhuma igreja, mas não fique de fora. A gente quer cuidar de mais filhotes, de mais pessoas, de mais bebês. Nós queremos cuidar de si. Amém. Vamos só orar. Senhor Deus, ó Jesus, quando olhamos para aquela cruz, Senhor, nós não conseguimos entender o teu sacrifício, de maneira alguma. Nós não conseguimos entender o quanto tu sofrestes ali, Senhor. Mas tu te destes por amor de nós, Senhor. Pai Santo, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. E Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós dizemos que Te amamos, que cremos em Jesus. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando nós nos afastamos de Ti, quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, quando nós, Senhor, não entristecemos o Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, pedimos, Senhor, que Tu voltes-nos
a encher com a alegria da salvação, que Tu nos voltes a encher, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Continua a falar conosco, Senhor. Continua, Senhor, a estabelecer a Tua igreja aqui na terra, o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é no céu, Senhor. Faz, Senhor, faz nas nossas vidas, Pai. Nós nos dispomos não a olhar para nós próprios, mas a olhar para os que estão ao nosso redor, que as pessoas que precisam de pais e de mães espirituais. Ensina-nos a cuidar uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.